Neste domingo, a Diocese de Juína celebrou a abertura do Ano Jubilar, com o tema Peregrinos da Esperança. A solenidade teve início com uma peregrinação que mobilizou fiéis de várias comunidades até a Catedral Diocesana Sagrado Coração de Jesus, marcando o início deste tempo especial de graça e renovação espiritual. O bispo diocesano Dom Neri José Tondello reuniu a imprensa para falar sobre esse evento marcante. É interessante observar que esse primeiro marco temporal, vamos chamar assim, de 1300, no tempo do Papa Bonifácio VIII, na verdade nos remete já à tradição histórica que lá no Antigo Testamento era costume de 50 em 50 anos as terras serem devolvidas e dar o perdão às dívidas e também libertar os presos. Então existe toda uma espiritualidade histórica ali. Mas aqui também, em 1200, já temos caminhadas, peregrinações, em alguns lugares no mundo já tinha-se a experiência e a prática do ano jubilar como uma experiência bem peculiar, digamos assim, no sentido de buscar o perdão, a indulgência plenária. E o Papa Bonifácio VIII, então ele veio confirmar aquilo que já estava acontecendo na prática. Então é a partir de 1300 que nós temos historicamente o ano jubilar e que passa a ser realizado então de 25 em 25 anos até nossos dias. No dia 24 de dezembro, agora último, o Papa Francisco ele faz essa abertura solene na Basílica de São Pedro, e não na igreja dele, que depois vou me referir, mas exatamente na Basílica de São Pedro, porque é a Basílica da Igreja Católica Universal, né? A igreja que está presente no mundo inteiro, por isso no sentido católico é sempre no sentido de estar presente no mundo. Então, a Basílica de São Pedro é um marco referencial onde o Papa faz a abertura da Porta Santa para dizer toda a igreja, todos os católicos do mundo são convidados a participar deste ano jubilar como peregrino de esperança. E no dia 29 de dezembro, então, em todas as catedrais do mundo, nós também fizemos assim aqui em Juína, às 9 horas da manhã, a abertura da Porta Santa, anunciando e apresentando ao mundo, e principalmente o mundo da nossa diocese, as pessoas que habitam aqui, a realidade que vai acontecer neste ano jubilar, com este grande tema, peregrinos da esperança, peregrinos de esperança, peregrinos portadores de esperança. Nós percebemos que nos últimos tempos a Igreja Católica tem valorizado muito, muito a imprensa, a comunicação, a estrutura de comunicação, porque desde sempre, desde aquele mandato de Jesus, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, já era um prenúncio de dizer, ide e comunicai, anunciai, e comunicai da melhor forma possível. Na época, o método utilizado era através do discurso, era a linguagem falada, pouco escrita, mas hoje nós dispomos de uma estrutura de comunicação, desde as plataformas digitais, a internet, enfim, a rádio, TV, de muitas formas. E ultimamente, como disse, a Igreja Católica, o próprio Vatican News, é uma expressão de quanto o Papa Francisco, ele mesmo, e a Cúria Romana, de Castério para a Comunicação, investem e valorizam a comunicação. Vocês devem ter percebido já faz tempo que, inclusive, a inteligência artificial se apropriou de uma imagem do Papa, lançando o Papa praticamente uma das primeiras imagens. E a partir dessa imagem o Papa disse que todas as descobertas, que todas as iniciativas da ciência e da tecnologia da comunicação venham a serviço da vida, são bem-vindas para servir a pessoa humana, para fazer o bem acontecer. Então é um marco realmente importante
E todo ano tem uma carta sempre que o Papa lança para o Dia Mundial da Comunicação, né? E nós não é diferente aqui, na nossa diocese. A nossa comunicação também se apropriou de um espaço enorme e de uma proposta de evangelização e de pastoral como anunciadores da esperança, como anunciadores do Evangelho. E muitas matérias nossas, inclusive, chegam ao Vatican News e depois elas se transformam em mensagens que são espalhadas para o mundo. Quer dizer, podemos levar a nossa diocese ao mundo e o mundo também entra em nossa casa através da potência que tem os nossos veículos de comunicação. Já se falava antes de 1300, o próprio Francisco de Assis já sugeria ao Papa que levasse o perdão total às pessoas. Qual é o significado disso? Sabe que muitas vezes nós escutamos confissões e pessoas que voltam a confessar o mesmo pecado acontecido com o receio de não ter sido perdoado. E a indulgência quer ser a certeza de que aquele pecado que foi confessado, foi perdoado e foi esquecido, porque Deus ama, perdoa e esquece, diferente de nós. Nós amamos até, perdoamos até, mas poucamente esquecemos do que acontece. Mas o convite para a indulgência é exatamente dizer: o pecado acontecido, sendo confessado e sendo penitenciado, ele já não existe mais na conta de Deus. Isso eu acho muito bonito, muito bom. E faz bem para nós todos, porque assim podemos caminhar com muito mais leveza, porque tendo um peso na consciência, podemos também adquirir outras problemáticas, somáticas, enfim, que possam atingir a nossa vida.